Quais os maiores desafios para a saúde pública brasileira a partir de 2023? O que você espera do Sistema Único de Saúde no pós-pandemia? Acompanhe a entrevista que faço agora com a médica sanitarista e professora da Universidade de São Paulo, doutora Marília Louvison. Doutora Marília é mestra e doutora em saúde pública e atuante na política, gestão e planejamento no campo da saúde coletiva. Doutora Marília, muito prazer em recebê-la, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês e com todos os nossos ouvintes e parabenizo o TV Senado e o Programa Cidadania pela iniciativa. Obrigado. Vamos começar falando sobre o pós-pandemia que eu acabei de citar agora. Qual a leitura que a senhora faz do Sistema Único de Saúde, em termos gerais, depois desse período de pandemia? Nós tivemos muitos investimentos emergenciais, aumento no número de leitos, compra de equipamentos. Será que esses investimentos emergenciais deixaram um legado positivo para a saúde pública brasileira? Bom, Marcelo, o SUS é o nosso patrimônio, né? Todo cidadão brasileiro tem um enorme orgulho de viver num país que tem um sistema único de saúde, que é público, é para todos e é financiado pelos nossos impostos. Mas é um sistema em permanente disputa e a pandemia não foi um teste fácil para nenhum sistema de saúde do mundo todo. Eu diria que talvez a gente tenha grandes desafios persistentes e históricos no SUS, que a gente espera continuar resolvendo ao longo do ano que vem, mas muitos deles que precisaram ser paralisados para que enfrentássemos uma pandemia. E não sairemos iguais, né? Então, com certeza, eu jamais chamaria a pandemia de uma oportunidade, porque ela foi uma grande catástrofe mundial, né, e societária. Mas, com certeza, alguns legados ficarão, né? Alguns aprendizados, por exemplo, a própria relação com a sociedade. A sociedade tem hoje, talvez, um vínculo, né? E uma construção com o Sistema Único de Saúde, aquele lugar que eu fui tomar vacina, o sistema de saúde que eu confiei que eu não ia morrer na rua esperando uma vaga de UTI, né? E que aqui no Brasil a gente teria condição de cuidar das pessoas como fizemos. O SUS salvou vidas. Mas, por exemplo, você está tratando de um tema extremamente estratégico, que é o financiamento. Então, tem alguns desafios, né, permanentes que nós vamos ter que enfrentar. A gente tem hoje um teto de gasto, a Emenda Constitucional 95, que limita muito o gasto das políticas sociais e precisa ser revogado. Ele estrangula o Sistema Único de Saúde e inviabiliza. Neste momento, com o fim da pandemia, da emergencialidade, você reduz fortemente os investimentos, os incentivos que você teve pela emergência e você corre o risco de perder, inclusive, este legado. Então, por exemplo, a gente implantou leitos de UTI no Brasil inteiro, alguns provisórios em hospitais de campanha, alguns em hospitais permanentes, e ainda não estamos conseguindo manter os leitos que havia em déficit, né? Não é que assim, abrimos leitos a mais para a pandemia, a gente continua tendo fila para, eventualmente, internar um AVC, um acidente vascular, um derrame numa UTI, como já tínhamos, e agora esse leito existe, então ele precisa ser financiado. Mas para isso é preciso os investimentos e recursos do orçamento, é preciso ampliar o gasto em saúde, sim, não é? E temos que enfrentar um pouco do que a gente chama hoje desse orçamento secreto, que são as emendas parlamentares, né? Elas entram mais recentemente na história do SUS aí como um orçamento impositivo, e não é razoável a gente, com a necessidade de recursos que a gente tem um gasto de baixa qualidade que depende, né, de alguém querer fazer algo para o sistema público, alguém precisar pedir para que esse orçamento entre no cotidiano do SUS, o que gera muita insegurança aos gestores, inclusive, de como será esse futuro. Então, com todas as novas demandas, inclusive, né, enfrentar esse desfinanciamento que o SUS sofre é fundamental. Esse é um ponto importante. A gente vai seguir ainda com relação aos efeitos da pandemia
Tem dois pontos. A senhora já deu a pista aqui para a gente. Essas demandas de cirurgias eletivas, de outros tratamentos, que ficaram represadas durante esses 2 anos, tanto pelo medo que muitas pessoas tiveram de dar continuidade, às vezes, a tratamentos, ou então de buscar o Sistema Único de Saúde para diagnosticar problemas de saúde, e também um outro problema que ainda é um desafio para a ciência, mas falamos sobre isso aqui no Cidadania recentemente, a Covid longa, né, chamada Covid persistente. Como está a saúde pública hoje para enfrentar esses desafios que devem surgir, quer dizer, que já estão aí batendo a porta e que podem se ampliar em 2023? Agora, considerando que a gente está saindo, esperando, né, que estejamos saindo da pandemia, a senhora colocou de fato uma catástrofe humanitária, né, que envolveu todo o planeta, mas nós tivemos, no dia 14 de setembro, uma fala do diretor-geral da OMS, dizendo que, olha, já conseguimos ver ali adiante o fim da pandemia. A gente tem como reflexo essas questões que eu coloquei agora, demandas reprimidas e os efeitos da Covid longa, ou chamado de Covid persistente também, que devem gerar demandas para o SUS. Sem dúvida. Desde que a gente fala das primeiras ondas da pandemia, né, da segunda onda, a gente falava das próximas ondas que seriam pós-pandêmicas. E a questão do represamento das condições crônicas é uma preocupação enorme. Quando você olha para a produção do sistema de saúde, das redes de atenção, você vê que muito rapidamente o sistema foi resiliente, né? Ele consegue voltar à sua condição e retornar às consultas, principalmente a atenção primária, mas depois a atenção especializada, com todas as inovações de telemedicina e do que foi se podendo ser feito, e mesmo depois os leitos, né, os leitos cirúrgicos, os leitos clínicos, para dar vazão, para voltar a um momento mais de normalidade. Mas este período de represamento, ele impacta nas filas que já eram grandes, nas filas de especialidades, de procedimentos. Então, um sistema que é universal, que é integral, ele precisa gerenciar suas filas, os seus tempos de espera. A gente não pode naturalizar, né, um tempo de espera excessivo, indigno, para algumas necessidades de tecnologias para fazer diagnóstico, para fazer tratamento. Isso inclui, inclusive, a oncologia, né, o câncer, que a gente sabe que o tempo entre o diagnóstico, entre o tratamento, é fundamental para você melhorar a qualidade de vida e a evolução dessa doença, né? Além de, se você pensar na hipertensão, no diabetes, nas doenças crônicas, elas evoluem se não adequadamente tratadas e acompanhadas, e podem ter desfechos bastante desfavoráveis para todos, né? Para o sistema, para as pessoas, para o trabalho, para a família. Então, é fundamental que a gente enfrente isso, tem que, de fato, fazer análise de necessidades, ampliar os serviços e não tirar financiamento desta área, que é o que a gente vê eventualmente, né, ainda um certo recuo no financiamento. É preciso ampliar para dar conta deste momento, né, que precisa ser analisado, precisa ser compreendido, mas provavelmente ele tem tanto um aumento de demanda esperado, né, para esta evolução, uma população que envelhece e aumento de condições crônicas, etc., e agora represado pelo momento pandêmico, onde as pessoas deixaram de ir ao serviço. Veja, quando o serviço volta, ele não volta a fazer o dobro do que ele fazia, ele volta a fazer o que ele fazia, só que você tem todo um para trás que vai precisar ser equacionado. Além disso, a Covid longa, como você disse, é um mundo a descobrir, né? O que a gente sabe é que os serviços de reabilitação têm demandas ampliadas nesse sentido, né, de reabilitação, principalmente para os casos que ficaram mais tempo internados, casos mais graves, com necessidades bem importantes, que disputam os nossos recursos do SUS, aí, dos serviços de reabilitação, também com os acidentes vasculares, com as necessidades das crianças, né, com déficits neurológicos, que já era uma demanda grande de uma rede da saúde do deficiente e da reabilitação que a gente tem no SUS. Mas, nesse sentido, tem muito sintoma que está silenciado, né? Muita gente que teve Covid tem sintomas persistentes e não consegue nem saber o que procurar, fica sem conseguir um cuidado.
de coisas que viraram crônicas, né, e que podem ser melhoradas, podem ser cuidadas, mas precisam ser identificadas. Então, é preciso organizar esse atendimento do pós-Covid, muitos municípios têm feito isso, mas com dificuldade pela falta de organização, de financiamento, de recurso, de pessoal. Então, acho que esta é uma nova demanda que ainda nos acompanhará por muito tempo e que a gente precisa organizar melhor o SUS para isso. E, além disso, a gente fala das crônicas, do Covid longo e da saúde mental. Talvez sejam as grandes bombas armadas que a gente tem e que o sistema de saúde precisa de financiamento, de gestão, de pessoas, para olhar para esse cuidado. O sofrimento produzido foi infinito, né? Se a gente pensar nas escolas, nas nossas crianças, no distanciamento que se teve das escolas, tem um efeito muito grande, como vínhamos conversando, depressão, ansiedade, todas as pessoas parece que estão diferentes, né? Sim, por menos que você ache que não está com um problema concreto de saúde mental, todo mundo um pouco mais de dificuldade de conduzir a vida, além dos casos mais graves mesmo, de pobreza, de fome, de impossibilidade do que vem pela frente. Então, é preciso, além de construir possibilidades de vida, né, e de futuro para este país, é preciso que o sistema de saúde possa cuidar melhor das pessoas do ponto de vista da saúde mental, e para isso, assim, em todos os âmbitos, né? Desde o território, a atenção básica, as ações intersetoriais com a escola, com os serviços sociais, desde a área da promoção, né? Para que a gente possa produzir sentido de vida e ampliar possibilidades de cuidado e também não naturalizar o sofrimento, né? Que as pessoas possam falar, que as pessoas tenham aonde falar. Então, o sistema tem muita dificuldade, está com muitos profissionais exaustos e com muita demanda, então é preciso olhar e fortalecer a atenção básica, fortalecer a rede de saúde mental, para que a gente possa dar conta desse desafio. Esse problema, especialmente para adolescentes no ensino médio, a gente estava realmente falando um pouco sobre isso antes da entrevista. O número de crianças apresentando e adolescentes apresentando sinais de ansiedade, depressão em sala de aula é elevado, isso está chamando a atenção dos professores, tem pesquisas alertando sobre isso, e como a gente conversava antes, eu tenho falado com alguns professores que mostram que na prática isso realmente está acontecendo, eles veem isso em sala de aula e é um tema assim, de grande preocupação. E veja, Marcelo, é preciso inclusive não patologizar, né? Claro. Falar, não, está doente, aquele tem essa doença, esse CID, né? As pessoas estão sofrendo, a sociedade humana sofre, né? E depois de uma catástrofe ainda, né? Dessa, vivemos um luto, muitas pessoas em luto, muitas pessoas com famílias que se modificaram, esse tempo de convivência com a própria família trouxe elementos novos para o cotidiano da vida, principalmente dos jovens, né? E esse distanciamento da própria escola. Então, fazer ações em conjunto com os professores, com a escola, para poder produzir saúde mental. Veja, o SUS tem essa característica, ele nasce com essa questão de ampliar o conceito de saúde, né? E reduzir desigualdades. Porque a gente vai ter pessoas e alunos e jovens que ficaram sem conseguir se conectar e que agora estão retomando para um espaço dizendo, vamos, né, se junte aos outros. E como é que eu consigo avançar nesse processo com situações de violência, de fome? Temos que enfrentar isso e ampliar as políticas sociais para reduzir desigualdades, para que essa diversidade, para que essa exclusão também possa ser incluída e que as políticas públicas possam, de fato, ajudar as pessoas a viverem melhor. Um outro ponto que é orgulho no SUS, sempre foi uma referência, justamente são os programas de vacinação. E a gente tem uma outra questão para colocar aqui, que é justamente a cobertura vacinal. E aí eu não estou falando só da Covid-19, de outros programas de vacinação que perderam força e que estão trazendo consequências como o advento o retorno de doenças que estavam praticamente erradicadas ou que eram consideradas erradicadas.
A gente tem algumas questões aí. A gente tem, por exemplo, a questão do sarampo, né? É um problema que está dando sinais aqui e ali, e essas coisas, quando começam a dar pequenos sinais, deve-se ligar o alerta. Cobertura vacinal. Qual a sua visão em termos dos programas de vacinação do SUS como desafios? A gente conseguiu depois, né, será que o sistema, depois que começou o processo de vacinação da Covid, que foi amplo no Brasil, restabelecer esse orgulho, restabelecer o mesmo patamar que a gente tinha de eficiência na cobertura vacinal, ou esse é um desafio reestruturar esses programas de vacinação para 2023 e para os próximos anos? Acho que esse é um enorme desafio, né? Reestruturar e intensificar e recuperar toda a potência que o Programa Nacional de Imunização historicamente sempre teve, muito bem avaliado no mundo todo, e que se fragilizou muito, né? Porque nós permitimos todo um processo inicial mais complicado, a vacinação do Covid teve várias questões, atrasos e escalonamentos, e uma situação muito peculiar, né? Por outro lado, também mostrou para a população brasileira que era o SUS que iria nos vacinar, queria se responsabilizar por isso, e fez muitas pessoas se encontrar com o SUS e confiar no SUS. Então, acho que precisamos aproveitar isso, mas compreender um pouco mais tanto a questão da cobertura vacinal do Covid, que nós temos pessoas até hoje que não se vacinaram com terceira dose, com as doses de reforço, e que se recusam. E todo Será o efeito que entra no calendário nacional a vacina da Covid, passa a fazer parte do calendário anual? Talvez como a de influenza, né? Para algumas populações talvez mais específicas, mas acho que a gente tem um efeito muito grave das fake news, que nós vamos ainda amargar, né, durante muito tempo, que é muito grave. E veja como você, quando era mais novo, com certeza se lembra de campanhas publicitárias intensas, né? Todo mundo sabia que estava tendo campanha de vacinação, Zé Gotinha, etc. Isso se perdeu, né? Então, é preciso recuperar nossa capacidade de produção de confiança com a população, de confiar na nossa ciência e tecnologia, na qualidade das nossas vacinas, para que a gente amplie as coberturas vacinais. Existe o que a gente chama de um efeito de hesitação vacinal, né? Que leva a uma baixa cobertura e que leva a essa situação da poliomielite, por exemplo, que é gravíssima. É gravíssimo se a gente deixar voltar a ter casos de poliomielite por falta, né, de cobertura vacinal. Quando as coberturas vacinais começam a atingir um nível muito baixo, ela vira perigoso para todo mundo. Então, né, aqui a gente falava no Covid, né, vacina pelo outro, precisamos de mais gente vacinada para conter a transmissão. É preciso construir isso, ampliar, intensificar, retomar o Programa Nacional de Imunização, inclusive sem ter essa desigualdade que às vezes a gente teve entre estados mais organizados ou com mais recursos e outros não, né, para que a gente tenha equidade de fato no sistema de saúde e que a gente possa construir confiança com a nossa população na qualidade e na confiança do programa de imunização, incluindo a produção de vacinas, né? Ampliando, amplificando a própria e tendo uma vacina 100% nacional. A gente até gravou também aqui no Cidadania. Saúde sempre é assunto em evidência aqui no nosso programa sobre isso, né? Sobre a produção de uma vacina contra a Covid-19 totalmente nacional, totalmente independente de qualquer outro país, né? Isso está em andamento na Fiocruz e é também um dos desafios da nossa saúde pública. Mas, doutora Marília... né, de você ter uma área de ciência e tecnologia forte, e de ter uma indústria nacional sustentável, né, e uma segurança nesse sentido. Eu queria agora chegar num ponto também que a senhora sempre fala, nas suas falas, eu vi algumas entrevistas suas, promover a saúde de forma preventiva, promover a saúde para não ter que cuidar das doenças. Aí a gente fala sobre várias questões, né? Inclusive estilo de vida, estilo de alimentação, são muitas coisas que a população pode fazer para não adoecer. E aí, dentro ainda dessa perspectiva, eu volto na questão da atenção primária.
promover a saúde e a atenção primária. Queria que a senhora falasse sobre isso agora para a gente. A alma do SUS. Essa Deve é ser. a base estruturante de todo o sistema universal de saúde. Esse sistema de bem-estar social, lastreado por impostos, né? Que tem o bem-estar social como premissa básica, ele precisa estar ancorado, né, no pilar da atenção primária em saúde, que é uma atenção comunitária, próximo da população, próximo de onde ela vive, que possa, inclusive, construir ações intersetoriais de promoção da saúde. Porque para a gente ter saúde, talvez eu fique pensando um pouco no que você disse, não para não ter doenças, né? Doenças teremos. Claro. Sinto lhe dizer, né? A maior parte de nós em algum momento vai adoecer. Mas a gente pode evitar, retardar e pode também controlar melhor. Veja, hoje uma pessoa idosa, e a gente tem um envelhecimento da população tão grande, algumas pessoas envelhecem melhor, outras envelhecem pior, de acordo com a forma que conseguiu viver a vida, né? As oportunidades, o quanto conseguiu produzir desse capital de saúde aí ao longo do processo de vida. Mas se você pensar uma pessoa idosa que consegue ter uma rede de proteção, que consegue ter conexão, né, com várias ações intersetoriais de esporte, lazer, cultura, apoio social, etc. E, ao mesmo tempo, consegue cuidar bem com medicamentos adequados, diagnóstico precoce da sua hipertensão, do seu diabetes, tomando suas vacinas, pode viver muito bem e melhor, sem ter um derrame, sem ter um infarto, sem ficar dependente. É uma prevenção que a gente chama uma prevenção secundária, né? Temos a prevenção primária, que é fundamental, e a prevenção secundária também não pode ser desconsiderada, além do que a gente chama de prevenção terciária, que é reabilitar para voltar a esta condição de saúde quando necessário, e um outro conceito que às vezes a gente usa, que uma prevenção quaternária, que é aquela que evita os excessos da intervenção. Doutora Marília, eu tenho uma última pergunta para a senhora, o nosso tempo está acabando, sobre capilarização, principalmente da força de trabalho, né? Como levar os profissionais de saúde, médicos, médicas, enfermeiras e enfermeiros, para o interior e fixá-los nas cidades pequenas. Isso envolve o que a senhora acabou de falar, a atenção primária. A gente tem pouco tempo, mas tem 2 minutos ainda, dá tempo da senhora falar sobre a importância disso e qual a sua visão, né, enquanto uma pessoa que atua no campo de política e gestão e planejamento da saúde pública, o que a gente pode fazer para que isso se torne uma realidade? Dos grandes desafios, não poderíamos falar disso, que é desde a questão da fixação de profissionais, mas também as formas de contratação, né, que é preciso, inclusive, uma regulação pública, né, ampliando a contratação pública, tentando identificar possibilidades até de concursos, né, de alguma forma, ou seja, carreiras públicas que mantenham um pouco mais a estabilidade, a qualidade dos nossos profissionais, e, sem dúvida, conseguir fixação nesse Brasil enorme. Veja, o programa Mais Médicos conseguiu, de alguma forma, por várias, né, situações, fixar e trazer profissionais para municípios menores, né, numa outra condição, porque os municípios pequenos têm muita dificuldade de conseguir contratar e pagar um profissional médico e mantê-lo permanentemente. Então, é preciso políticas regionalizadas, estadualizadas. Então, hoje, e aí eu acho que tem um outro desafio que precisa ser dito, que é o da regionalização, que nós estamos falando na questão do consorciamento, né, dos profissionais, particularmente os médicos, mas não só, mas de outras questões, né? Na pandemia ficou muito claro como era importante esse pacto federativo. Acho que esse é um desafio enorme a ser enfrentado. Qual é o papel dos municípios, dos estados, da União, e como é que há uma concertação para que a gente consiga garantir profissionais em todos os municípios brasileiros, para produzir atenção primária e para a organização das redes de atenção, né? Para que a gente possa garantir um cuidado integral nas redes de atenção em todos os territórios. Em algumas regiões, você vai ter profissionais mais especializados, mas isso tem que estar articulado com municípios menores que não os têm, né? E poder construir uma articulação. O SUS, ele é um lugar de concertação, né? E de pactos solidários. E para isso, o que a gente mais precisa, eu acho, nesse momento,
é de um governo que garanta a política de Estado, que é o SUS, e que, acima de tudo, acredite e defenda o SUS. Porque, senão, a população brasileira corre risco de perder o seu grande patrimônio, ou, se não perder, de vê-lo, de alguma forma, escapar pelos nossos dedos, às vezes questões muito pequenas, mas que faz toda a diferença na vida das pessoas se não funcionar direito. Doutora Marília Lovison, mais uma vez eu quero agradecê-la pela entrevista, uma grande honra poder falar com a senhora. Obrigado. Muito obrigado, um grande abraço a todos. E eu agradeço também a você que nos assiste na TV Senado. Convido sempre, acompanhe o canal da TV Senado no YouTube, assine e ative as notificações. Acompanhe toda a produção do Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado, até o próximo Cidadania.